Bom dia. Dia 19 de fevereiro. Aguardei pacientemente, todos esses dias, uma comunicação por parte do Aeros, que é nosso órgão de trabalho, o órgão que pertence a gente, no sentido de que esse declarasse qual seria o acordo que estavam propondo. Muito bem, tomei conhecimento desse acordo através de uma pessoa que eu não vou revelar a fonte, e que me posicionou que o acordo previa aquele pagamento até 2029, pagamento normal, e que após 2029 nós deveríamos trabalhar com os resultados financeiros obtidos através de precatórios que seriam disponibilizados em 2025. Muito bem. Eu já havia comentado, no ano passado, já, que esses recursos não eram recursos cabíveis a serem apresentados para nós. Indicava para mim, porém, em setembro do ano passado, indicava para mim uma vontade do governo de buscar uma solução para o problema. Mas a solução para o problema apresentada pelo governo persistiu nas mesmas bases, não houve incremento de mais nada, ninguém discutiu mais nada e ficou atrás de um resultado atuarial promovido pelo Aeros, que demandou um tempo. Mas não existe conta, minha gente, que acerte uma situação. Existem duas dívidas. A primeira dívida é a dívida da tarifária. E a segunda dívida é a dívida da terceira fonte. O somatório das duas dá mais de 30 e poucos bilhões de reais. O governo não está interessado em pagar nada disso. O governo nos ofereceu e nos oferece aquilo que ele está sendo obrigado a pagar, obrigado por decisões judiciais, que não estão pagando benefícios, estão pagando indenizações. O governo foi responsabilizado por todos os seus péssimos trabalhos exercidos pelos funcionários da Previc, que fizeram trabalhos depreciáveis para quem é técnico. Permitiram que o Aeros chegasse ao ponto que chegou. Permitiram que o governo agisse sem reprimenda ao próprio governo, sem informar o próprio governo o que eles iriam causar. Eu não estou preocupado com o tempo nesse vídeo, então eu vou explanar mais um pouquinho. O governo permitiu a interrupção da terceira fonte. A terceira fonte era exatamente para bancar aqueles que se aposentavam a partir de 87 e que ainda não tinham depositado o valor suficiente para bancar suas aposentadorias. Isso são fórmulas técnicas, atuariais, que devem ser respeitadas. O governo, na ânsia de atender algumas demandas políticas, procurou parar de fazer isso daí e deixar isso daí na mão das empresas que careciam de recursos para sobrevivência. O dinheiro que existia no Aeros foi sendo comido. Simples assim. E esses técnicos, entre aspas, eu digo técnicos entre aspas porque não são técnicos na área, não compreendem onde é que estão mexendo. É como se você mexesse num motor e esperasse que ele continuasse a funcionar direito.
não é assim. Muito bem, mexeram aqui, mexeram ali, fizeram a desgraça completa, emprestaram dinheiro à Varig, pô. É isso? Isso tudo, tá? Com a falta de conhecimento dos funcionários. Os funcionários não detinham conhecimento, assim funcionou todo o esquema. Tá? Outros esquemas funcionam da mesma forma em outros fundos de previdência. É preciso, então, vocês compreenderem que o governo não pagou 5 bilhões e 900 ou 5 bilhões, tá, da defasagem tarifária. Coisa nenhuma. Se a defasagem tarifária tivesse sido paga, só os juros da tarifária, somados a outros juros futuros, tá, seria dinheiro suficiente para pagar a todos os nossos aposentados. E ainda teríamos um superávit. Tá? Os técnicos governamentais não querem entender isso daí. E outra coisa, pensam que podem fazer isso daí, que tem poder. Eles não têm poder. Eles estão no poder. É diferente. Já trabalhei com ele, governos. Tá? É preciso todos compreenderem o que se passa. Essa proposta significa o seguinte, minha gente. Durante os próximos anos, até 2029, receberíamos valores normais. Tá? A partir de 2029, teríamos que administrar o valor aplicado de 3 bilhões de alguma coisa que não foi definida até agora, porque não foi apresentada a proposta, foi comentada em setembro do ano passado, mas não foi produzida uma proposta. Tá? Então, esse valor teria que ser distribuído entre todos os aposentados. E eu falei naquela época que o somatório de tudo não daria 11 anos de sobrevivência para a gente. E continuo falando isso, é a pura verdade. Isso daí sem considerar que o governo ainda solicitou, tá? Vai dizer que não solicitou, mas eu sei que solicitou, tá? A inclusão de outros planos de previdência do Aeros, tentando burlar, tá? Se utilizando de recursos para burlar aquilo que já tinha sido decidido em primeira e segunda instância, que não pertencia a este processo da CP, pô. Tá? Infelizmente não entrou. Esse pessoal que foi abandonado, tá? E que funcionou até 2009, a Varig parou em 2006, tá? É preciso lembrar que esse pessoal, tá, não constou do processo, porque no processo não constava Grupo Varig, tá? Constava somente Varig. Por isso que ele é recusado e vai ser recusado sempre, tá? Porque não está obedecendo a lei. Agora, observe, o governo foi incriminado os seus feitos errados. Tá? E por isso ele foi responsabilizado, ele está responsabilizado a isso. Essa proposta visa, principalmente, induzir a todos, tá, a aceitar um acordo que cancelaria automaticamente, tá, quase que automaticamente, a ação civil pública. Tá? Cancelaria também a ação da tarifária, porque para ele já não existiria mais razão para estar pagando aquilo. Ficaria tudo liquidado na mão de um fundo de previdência, cuja responsabilidade seria nossa, dos participantes. Então, é preciso vocês entenderem, tá, que esse mundo não é brincadeira. Procurar enganar as pessoas assim
é algo que não devia ser feito pelo governo. Tá? Mas está sendo feito. Tá? O governo não informou, nesse período todo, semana retrasada, qual foi o acordo. Está dizendo que o acordo está na mão, seja do SNA, seja do Aero. Tenta promover uma votação através do Aero. O Aero não se comunica, dizendo quais as regras, o que está sendo oferecido. Possivelmente ele não se comunica porque tem vergonha de apresentar o que está sendo apresentado a ele. Pô. Isso daí significa, meus amigos, né? Falácias de que tem gente menor que vai receber seu salário todo, pô. Até os 102 anos. É fácil calcular, pô. Né? O que significa você ganhar o seu salário e você vai receber tudo sob forma de quitação. Meus amigos, isso é ilusório, pô. Completamente ilusório. O acordo não prevê pagar, por exemplo, quitação. Tá? Quitação são aqueles indivíduos que não atingiram 50 anos, tá? Porém depositaram o seu dinheiro lá. O dinheiro foi depositado. Se não foi absorvido, se não foi pago, não é problema deles. Tá? Mas o dinheiro foi descontado e foi depositado lá. E esse dinheiro existe. Tá? No entanto, eles não vão pagar ninguém, pô. Não tem dinheiro para eles. Os quirografares, que seriam os últimos a receber, que podem ter valores maiores, também não recebem absolutamente nada, pô. Hã? Quer dizer, não estão pagando a quem tem que pagar. O pagamento errado que está sendo feito aos ex-ativos e hoje indenizados, tá? Vai continuar a ser feito da forma errada como está sendo feito. Valores atrasados não vão ser pagos, pô. Não existe dinheiro para isso. Então é preciso que todos tomem conhecimento que pessoas que não são sérias ficam divulgando bobagens, não são técnicas, e tem uma falta de respeito e consideração para com todos que sofrem com essas notícias bobas, lorotas, sem vergonhas. E que observe, o governo deixa isso daí ocorrer. O governo busca a entrada de outras empresas, até na esperança que essas empresas que não estão recebendo nada hoje, viessem a receber alguma coisa. Ora, para quem não está recebendo nada, receber alguma coisa é interessante. Não é isso? Isso daí é criminoso, pô. E é crime, pô. Que eles não podem fazer isso. Então o governo está oferecendo propostas criminosas. Tá certo? Eu aguardei até o dia de hoje e acordei o dia de hoje falando seriamente com vocês para vocês pararem de escutar essas bobagens que estão falando, pô. Tá? Isso é questão até de justiça, pô. Em cima de quem fala bobagem irresponsavelmente, conduzindo pessoas, tá? A sonhos, devaneios e lorotas. Tá? Eu nunca quis na minha vida, por exemplo, gerenciar fundo nenhum. Gerenciar fundo aqui é um problema, pô. Porque nós não temos um país estabilizado, pô, que dê segurança naquilo que a gente está fazendo, pô. Juros oriundos de investimentos são compostos de uma inflação
que é uma inflação duvidosa, que todos fazem sobre o mercado, e sabe que a inflação não é aquela que está sendo apresentada a gente toda semana quando a gente faz compra. Então, minha gente, vamos raciocinar e vamos entender a razão pela qual eu, presidente da APA, Tomás Raposo, tá, me recuso, certo, a negociar qualquer acordo com um governo ou com uma AGU que não cumpre seu papel, tá, onde consta todas as suas atribuições. Tá? Dentro dessas atribuições está proteger a União, e a União somos nós, contribuintes, e não o governo, nem as autarquias. Tá? Eu volto a repetir o que sempre falei já para mais de 4 ministros da AGU. A AGU tem que trabalhar para corrigir os erros praticados por todas as autarquias, que foram criadas para proteger o interesse dos contribuintes e não das empresas. Tá? Vamos cumprir o nosso papel direito, minha gente. Eu solicitaria a cada ministro que lesse, por favor, as suas atribuições e as atribuições de cada área. Sou profissional, tenho praticamente 83 anos de idade, conheço minhas responsabilidades e procuro cumprir e estudo, antes de entrar na casa, as atribuições de cada área. Tá? Recado dado ao governo. A APOS, Associação dos Aposentados e Beneficiários do AEROS, única representante oficial e com representatividade, tá certo? Dos seus mais de 4.500 associados, tá? E muito mais gente autorizando outras providências, viu? Informo que não está de acordo e não vai assinar acordo nenhum, porque isso não é acordo. Tá? É algo que não deveria ser apresentado ao público como acordo. E falo isso com a seriedade que sempre tive, em toda a minha vida. Um bom dia a todos. Eu espero que vocês entendam a minha indignação. Bom dia.